Vasco da Gama na Argentina. Amanhã, meu amigo torcedor, é dia de Vasco e Lanús. É dia de jogo válido pela quinta rodada da Copa Conmebol Sul-Americana. Perdeu, deu ruim, tá? O Vasco tem a obrigação de vencer o Lanús amanhã, caso queira a primeira colocação do Grupo G e chegar tranquilo nas oitavas final da Copa Sul-Americana. Aqui nesse Boa Noite Gigante, você, amigo torcedor vascaíno, verá tudo, né, sobre essa tarde de treino no CT Moacir Barbosa, a chegada do elenco na Argentina, mas também muitas outras informações. Falar aqui sobre uma questão muito polêmica que deu o que falar nessas últimas horas. A venda da Vasco da Gama SAF. Houve uma informação nestas últimas horas de que o presidente Pedrinho teria se recusado a ouvir propostas para a compra da SAF Cruz Maltino. Uma proposta que seria feita por um bilionário inglês. É, meu amigo, uma notícia que caiu como uma bomba no meio da torcida, porque Pedrinho fala que quer vender. E aí, quando tem gente querendo comprar e se recusa a ouvir, que loucura é essa? O que está acontecendo? O próprio Vasco emitiu uma nota oficial recente sobre isso ainda nessa segunda-feira e você verá tudo o que rolou. O que está acontecendo? O Vasco quer ou não quer vender a sua SAF? Você vai ficar ligado aqui nesse Boa Noite Gigante sobre tudo o que está acontecendo. Teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante muito agitado, muito movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, pra você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo, saindo às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, amigo torcedor vascaíno, você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, corre aqui embaixo e venha se inscrever no canal do Gigante Vasco. Não venha perder absolutamente nada, né, das últimas informações do Vasco, não venha perder nenhum programa nosso por aqui, então automaticamente não perca tempo, venha logo e já se inscreva aqui neste canal. Show de bola? Vambora então, né, meu amigo torcedor, falar logo sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, trazer a você tudo o que rolou nestas últimas horas de segunda-feira. Antes de entrar no assunto sobre a venda da SAF Cruz Maltina, o que o Vasco vai fazer com o seu futebol, qual é a ideia do presidente Pedrinho, eu quero trazer a vocês informações importantes relacionadas a essa semana agitada do nosso Vasco. Hoje, o técnico Fernando Diniz comandou a primeira atividade e única, né, antes de enfrentar o Lanús no CT Moacir Barbosa. Diniz terá pouquíssimo tempo e teve pouquíssimo tempo de preparação para enfrentar o clube argentino amanhã na Argentina, às 9h30 da noite, no estádio La Fortaleza, como é conhecido, mas que tem o nome de Cidade de Lanús. Após, né, enfrentar o Lanús amanhã na terça, o Vasco terá um treino à tarde no CT Moacir Barbosa na quarta-feira, quinta e sexta treinos pela manhã e no sábado o Vasco vai enfrentar o Fortaleza pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro às 6h30 da tarde. Um jogo que muito provavelmente já veremos aí mais um Vasco com a cara do Fernando Diniz depois de 3 dias agitados de treino no nosso CT. Mas por enquanto não houve tempo para Fernando Diniz treinar e preparar esse elenco, o Vasco da Gama, meu amigo torcedor, deve enfrentar amanhã o Lanús com uma equipe bem parecida com que enfrentou o Vitória neste último sábado. É muito difícil, até digo que é impossível, amanhã a gente ver algo muito diferente no Vasco da Gama. A gente pode ver tecnicamente, emocionalmente, animicamente, uma nova cara no Vasco. Isso é fato, né? Eu venho falando muito com vocês recentemente que um dos problemas do Vasco é o problema de confiança. Isso também internamente é visto. Eu acho que o Vasco, tendo o Felipe na beirada de campo, além de taticamente ter sido engolido por Operário, por Puerto Cabello, pelo Vitória, a questão anímica era algo que mais me impressionou, porque nitidamente o elenco do Vasco não queria jogar futebol.
Meu amigo, o que aconteceu sábado contra o Vitória não foi normal. Você perdeu um jogo de virada, tendo um a mais durante 60 minutos de partida, não venha colocar na minha cabeça que aquilo foi normal, porque não foi. Não vou dizer que o elenco do Vasco queria entregar, mas no mínimo não havia vontade alguma de jogar futebol sábado dentro do Barradão. Então, se espera já para amanhã, mesmo com pouco tempo, um outro Vasco, uma outra cara, com outro ânimo, com uma outra vontade, muito pelo novo trabalho que foi se iniciado hoje no CT Moacir Barbosa, do técnico Fernando Diniz. O elenco que embarcou na tarde de hoje, né, por volta aí de 1h, 1h30, o elenco do Vasco pegou um voo em direção à Argentina. O desembarque está marcado agora para a noite dessa segunda-feira. Nessa viagem tivemos algumas mudanças, está aparecendo aí para vocês a lista de relacionados do nosso Vasco da Gama. Temos aí a ausência de 3 nomes novamente na lista, que é Dimitri Payet, Maurício Lemos e Lucas Freitas. Ambos os 3 seguem entregues ao departamento médico do nosso Vasco da Gama e são desfalques na lista de relacionados. Lemos ainda segue em reabilitação da fratura na 12ª costela, está em fase de transição. Payet já realiza trabalhos com bola e Lucas Freitas realiza tratamento na fisioterapia e já iniciou os seus trabalhos de condicionamento e força. A lista de relacionados conta com os seguintes nomes, como está aparecendo aí na imagem para você: Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Lincoln, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo Paulinho, Paulo Henrique Puma, Ryan, Juan Esforça, Tietê, Verrete, Vitor Luiz e Lucas Zucarello. Uma das grandes novidades é o retorno de Lucas Oliveira para a lista de relacionados depois de algumas partidas ausentes do Vasco. Então, diante disso, qual é a expectativa para esse jogo de amanhã? A expectativa é que o técnico Fernando Diniz não mude a equipe num primeiro momento. Então, o Vasco deve ir a campo amanhã contra o Lanús com Léo Jardim no gol, na zaga Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton, formando um quarteto defensivo, Hugo Moura, Tietê ou Jair e Felipe Coutinho, e uma trinca ofensiva com Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verrete. Esse deve ser o Vasco que vai enfrentar o Lanús amanhã na cidade do Lanús, no estádio La Fortaleza. Tá animado? Você, amigo torcedor vascaíno, acha que vai dar Vasco? E tem que dar, tá? Porque o Vasco, caso queira terminar essa 5ª rodada de Copa Conmebol Sul-Americana na liderança do Grupo G, terá que vencer o Lanús por 3-0. Venceu por 3-0, fica na liderança e só depende do Vasco na última rodada contra o Melgar em São Januário para se classificar na primeira colocação. Se não vencer por 3-0, o Vasco terá que vencer o jogo de amanhã e contra o Melgar em São Januário aplicar uma goleada para tirar a desvantagem do saldo de gols comparado ao Lanús. Hoje o Lanús e o Vasco têm uma diferença de 6 no saldo. Como as equipes amanhã se enfrentam, o Vasco ganhando, amanhã o Lanús tem uma boa oportunidade de tirar essa diferença. Então, alô Fernando Diniz, só você realmente para salvar esse atual momento do Vasco. Tá confiante no treinador? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, como você viu aí, né, definitivamente Fernando Diniz nessa responsabilidade. Vamos embora então para o segundo bloco, né, desse Boa Noite Gigante. Vamos virar um pouco a chave aqui deste vídeo. Quero falar com você, meu amigo torcedor vascaíno, com relação à questão envolvendo a venda do Vasco. E para isso, eu preciso explicar o que aconteceu nestas últimas horas, né? Porque um jornalista bem conhecido, chamado, só para confirmar aqui, né? Chamado Gui Camarda, ele trouxe uma informação, Guilherme Camarda, no caso, né? O canal dele é o canal do Gui Camarda. Ele trouxe uma informação meio bombástica. Ele, que é um torcedor do Vasco da Gama, trouxe a informação de que o Vasco teria recebido contato de uma empresa multinacional sediada em Londres. De acordo com informações do jornalista Gui Camarda, essa empresa estaria interessada em comprar a SAF do Vasco com valores acima do que foi investido pela 777 Partners. Ou seja, se a 777 Partners investiu no contrato, esse era o planejamento, 700 milhões de reais, esse grupo inglês estaria disposto a investir muito mais.
Inclusive, o próprio Guilherme, ele traz a informação de que o empresário inglês teria se mostrado disposto a investir mais de R$ 1 bilhão. Olha que loucura, meu amigo torcedor vascaíno. Entretanto, esse empresário, ele disse o seguinte: eu estou disposto a investir, mas eu quero trocar uma ideia com o presidente, o Pedrinho. E aí que eis a questão. De acordo com informações do Gui, o presidente Pedrinho teria se recusado a conversar com esse empresário inglês. Eu quero trazer aqui as palavras do Gui a você, para você entender um pouquinho do que eu tô falando. Então, se liga só aí, meu amigo torcedor, o que o Gui Camarda trouxe com relação a essa situação envolvendo o Vasco da Gama, a compra da SAF, essa polêmica bem grande, bem forte, envolvendo, né, o nosso Cruz Maltino. Importante falar, tá? O Gui é uma pessoa bem próxima ao Edmundo. Bem próxima mesmo. Inclusive, o canal Mundo Ed, há algum tempinho atrás, tinha o Gui como apresentador do canal e o Edmundo como grande nome e comentarista. O Gui era o que puxava, era o que apresentava o programa, era o que chamava o Edmundo pro programa e o Edmundo estava ali ao lado dele. Então, ó, é uma parceria bem legal entre os dois. Se um passarinho assoviou, não sei. Mas eu sei que o Gui falou. Eu trago aqui as palavras dele a vocês agora. Pedrinho, eu falei isso algumas vezes aqui já, tá? Eu já falei algumas vezes aqui. O Pedrinho queria vender? Ele quer mesmo? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, junto com um outro cara, a gente trouxe uma empresa gigantesca de Londres para conversar com o Vasco. Estava muito interessada em fazer uma oferta até maior do que a 777 tinha feito, tipo, valores maiores e tudo, e empresa 100% profissional. Eles desdenharam. A gente teve a assinatura dos caras da empresa, chegou a ter umas 2 reuniões ali, acho que teve uma ou duas reuniões para falar sobre o assunto, nunca com o Pedrinho, sempre com os pares dele lá e tal. E depois o dono da empresa falou: quero fazer uma virtual, com o Pedrinho participando. O Pedrinho não quis participar, cara. Aí ele falou: não, cara, falar com o presidente, não quero falar com o braço direito, quero falar com o cara. Eu tô disposto a botar mais de 1 bi aqui nesse clube. E então, assim, eu adoro o Pedrinho, assim, eu não conheci ele muito, só falei uma ou duas vezes, mas achei muito estranho. O cara ficou putaço. O cara da empresa falou: cara, o que é isso? Tá doido? Tipo assim, o que custa só participar da reunião? Eu quero mostrar a minha empresa pro presidente, falar com ele sobre isso. Então, cara, para mim isso é uma atitude de quem não quer vender, entendeu? Sinceramente falando aqui, se ele me desmentir aqui, ou falar alguma coisa no sentido de, não, a gente queria, mas tive um problema de saúde, eu peço desculpas. Mas ele não quis falar, não quis participar. E achei que até foi uma certa soberba. Não, comigo só depois que assinar tudo, pagar. Tipo, cara, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, vamos. Bom, amigo torcedor vascaíno, polêmica aí na mesa, né? Uma polêmica grande, uma polêmica bem forte, que mexeu e movimentou os bastidores da nossa colina histórica. Você é a favor da venda? Deixa aí nos comentários, porque o que acontece? Diante disso, recentemente, há poucos minutos atrás, o Clube de Regatas Vasco da Gama, através de suas redes sociais, falou sobre essa situação. E veio com tudo, através de suas redes, com as seguintes aspas: a informação divulgada pelo jornalista Gui Camarda é falsa. O presidente Pedrinho nunca se recusou a dialogar com investidores interessados no clube. Não houve qualquer contato entre os supostos investidores ingleses citados pelo jornalista e o Vasco da Gama. A atitude irresponsável do jornalista já foi comunicada ao escritório jurídico responsável pelas tratativas preliminares com potenciais investidores. O caso está sob análise para a adoção das medidas legais cabíveis. Então, meu amigo torcedor vascaíno, né? O Gui falou o que quis. Eu não tô aqui para falar que o Gui tá errado ou tá certo. Eu acho que eu pelo menos sou dessa tese. Todo jornalista ele tem que ter muita responsabilidade naquilo que traz. Eu, quando dou uma informação aqui, eu jamais a dou sem antes apurar.
e averiguar os fatos. E quando, acima de tudo, é uma informação exclusiva minha, né, como, por exemplo, já dei várias aqui no canal, a situação envolvendo a chegada do Abel Braga como diretor técnico em 2023. Foi informação exclusiva minha. Antes de eu soltar essa informação, eu apurei de todas as formas possíveis, porque eu, como jornalista, entendo que eu tenho que ter responsabilidade na informação que eu levo a você, torcedor. Então, eu sempre espero que todo jornalista tenha exatamente essa mesma responsabilidade. Então, quem sou eu para falar que o Gui tá errado, ou que o Gui tá mentindo, ou que o Gui tirou isso da cabeça dele? Eu acho que se ele trouxe, ele tem a fonte dele. A questão é, se a fonte dele tá certa ou errada. O Vasco já veio com o pé na porta, negando, dizendo que está sobre análise para adoção das medidas cabíveis legais, o chamado processo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O certo é, sendo investidor de Londres, dos Estados Unidos, de Brasília, meu amigo, de qualquer lugar, o Vasco ele tem urgência na compra da sua SAF por algum bilionário. O Vasco precisa recomeçar o seu trabalho. E eu trago aqui a vocês, nesse momento, um pouquinho do que o Júlio Brandt disse a uma participação ao programa do John Vascaíno, relacionado exatamente à venda da SAF Cruz Maltina. Se liga aí só no que ele trouxe, Júlio Brandt, antigo aliado de Pedrinho e hoje alguém que é da oposição, falou sobre a urgência da venda da SAF Cruz Maltina. Se liga só. Se o Pedrinho tiver o mínimo de senso de autopreservação, se ele quiser preservar o nome dele, se ele quiser sair do Vasco, minimamente, com algum capital da história dele no futebol, entendeu? Ele só tem essa saída. Ele não tem outra. Então, o Pedrinho, e aí vai um recado pra ele. E do outro que é o Nutella, do dia de hoje. Que tá sempre, porra, na moda, entendeu? Que fala pra todo mundo que tem de futebol pra cacete, que é o cara que, porra, que faz harmonização facial e etc. A porra, no fim da conta, não entrega porra nenhuma no futebol. Essa é a verdade, cara. Me soa como estelionato eleitoral. Como alguém que entrou pra presidente, vendendo o que não tinha, e vendendo o que faria e não fez. Então, vendeu a competência que não tinha e vendeu que faria algo que não fez, que era fortalecer a SAF e fez o contrário, destruiu a SAF. Bom, amigo torcedor vascaíno, essa é a situação. Clima tenso, bastidores do Vasco da Gama a todo o vapor. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, se você é a favor ou contra a venda da SAF Cruz Maltina. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda. Já, é claro, né? Sem dúvida. Eu tô aqui novamente, dessa vez pela parte da manhã, com o Acorda Vascão te esperando. Então, deixa aí anotado, marque esse compromisso e vem às 7 horas em ponto aqui no canal Gigante Vasco para acompanhar o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.